Olá, o trabalho a seguir é sobre Platão e ele é composto pela Bruna, Clara, Tatiane e Thiago da turma 302. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Nasceu em Atenas em 428 a.C. e morreu em 348 a.C. e foi considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Seu nome verdadeiro é Aristócles, porém ele foi apelidado de Platão, que em grego significa ombros largos. Sua principal influência na filosofia foi Sócrates, porém teve outras influências, como Parmênides e Pitágoras. Seu aluno mais notável e seu seguidor foi Aristóteles, porém teve muitos outros seguidores, como Agostinho de Hipona, e outros teólogos e filósofos. Seus principais interesses eram a filosofia, a epistemologia e a virtude, além de outros interesses como a arte, a literatura, a política e a educação. Platão era racionalista, realista, idealista e dualista, e foi considerado a figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com Sócrates, seu mentor, e Aristóteles, seu aluno. Foi autor de diversos diálogos, fundador da Academia de Atenas, primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, e inovador da forma escrita em dialeto. O principal objetivo da metafísica de Platão era buscar uma solução para tornar compatível o uno e o múltiplo. Em resposta para isso, Platão formula a teoria das ideias, ou teoria das formas, que são um conjunto de conceitos filosóficos. Com essa teoria, Platão mostra a existência de dois planos do ser, um plano fenomênico, que é o sensível, e um plano metaforêmico, que é o das ideias. E dentre os assuntos, aborda coisas como material, imaterial, sensível, suprassensível, empírico e metafísico. Platão considerava a realidade dualista. Ele acreditava que além deste mundo que nós observamos, existiria um novo mundo, que é formado por coisas não observáveis. E um exemplo disso é a existência do corpo e a alma, sendo que o corpo é material e a alma não. Platão, sendo dualista, acreditava tanto no corpo quanto na alma. Acreditava também que o nosso mundo era constituído de duas realidades distintas, o mundo das ideias e o mundo sensível, sendo o mundo das ideias o mundo imutável, as ideias fixas e a essência de todas as coisas. Já o mundo sensível seria a realidade em que vivemos todos os dias. Um exemplo dessa teoria é o mito da caverna. O mito da caverna conta a história da existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde a infância. Eles ficavam amarrados em uma parede, podendo avistar somente as sombras projetadas na parede à sua frente. As sombras eram ocasionadas por uma fogueira atrás dos prisioneiros, e as pessoas passavam fazendo gestos. Os prisioneiros seriam um mundo sensível, onde ficariam aprisionados, longe da luz, podendo ver somente as sombras distorcidas. Já o mundo fora da caverna seria o mundo das ideias, o mundo iluminado, podendo ver o mundo como ele realmente é. A ontologia platônica defende a crença de Sócrates na existência de entidades ontológicas independentes. O bem em si, o igual em si e o belo em si são alguns exemplos. As principais influências filosóficas dessa doutrina são os pré-socráticos, os sofistas e o pensamento socrático. A doutrina de Platão está na relação que existe entre as formas puras, que são universais e abstratas, e as particulares, que são exemplos concretos. Para Platão, cada partícula participa de algo maior, algo universal,
Assim, a partícula não esgota qualquer possibilidade de uma ideia universal, sendo a essência em questão, sendo as essências das coisas eternas, enquanto as coisas sendo destrutivas. Essa essência incorruptível leva Platão a conceber o mundo das formas, suspendendo teses de filósofos como Parmênides, que defendia que todo era indivisível, e o ser é e o ser não é, de Heráclitos, que defendia que a essência do real deveria estar em um momento. A noção de mundo das formas é o mesmo nome dado à teoria das ideias, tendo como exemplo o mito da caverna, visto anteriormente, onde prisioneiros só poderiam ver as sombras projetadas pelos passageiros da caverna. Comparando o mito da caverna com o conceito de mundo das formas, podemos dizer que o mundo fora da caverna seria a realidade do mundo essencial, onde existem as formas puras. As sombras projetadas seria como o mundo sensível. Os prisioneiros da caverna seriam como as pessoas do mundo, indicando que os nossos conhecidos são falsos. A libertação da caverna seria o processo dialético. Por fim, Platão tinha ideias relacionadas a várias questões do nosso dia a dia. Dentre elas, o ser, que na filosofia seria a existência de algo ou de alguma coisa, sendo esse assunto estudado na ontologia. E para Platão, o ser é o poder existir. A justiça, que para Platão é absoluta, sendo que toda ação deve ser justa ou injusta. A felicidade, que consistia em praticar o bem, sendo baseado na ética. Também era considerado o objetivo de todo ser humano, além do conceito de realidade e de mundo, vistos na criação de duas realidades, o mundo sensível e o mundo das ideias.